Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto, né? Não que os outros eu não gosto, eu sempre tenho um assunto também preferido. Falar de odontologia para mim é um prazer, porque é uma área que eu estudei um pouquinho, não muito, mas eu posso falar um pouquinho aqui, trocar a ideia com o André, que o André inclusive foi meu professor, é meu dentista aí, né, André? Também que eu tenho muita credibilidade, todas as entrevistas são pessoas que eu conheço, que eu indico, né? E eu queria falar das novidades estéticas, André. Na verdade, a gente fez uma outra entrevista, a gente falou da pandemia, eu sei que você trouxe fotos, nós vamos falar de foto, mas sabe o que eu queria falar um pouquinho? Eu percebi que o povo está muito preocupado com a estética e não com o dente em si. Quando eu falo dente em si, eu vejo artista e muita gente vem me perguntar, é legal pôr faceta? Depende, se há necessidade mesmo, se isso te incomoda psicologicamente. Eu fui num consultório, né, numa clínica, e a pessoa falou assim, nossa, meu dente tá tão amarelo, eu vi realmente tava, e tava com manchas. Ela falou assim, ó, me indicaram faceta, mas existe a faceta de resina, faceta... Falei, isso tem que passar por um caso, uma avaliação. Porque as pessoas, André, acham que é ir lá e pôr a faceta, mas esquece do funcional, que é muito importante, né? E quando a gente fala de funcional, é mastigação, fonação, e muito mais que você pode falar sobre isso para mim. André, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Rita, agradeço novamente o convite. Como disse, sempre é uma satisfação muito grande estar aqui podendo compartilhar as informações com o seu público, principalmente nessa área que a gente adora bastante, né? Você foi aluna nossa, fez especialização, né, em estética e sabe o quanto que isso é importante. E você falou uma coisa fundamental aí, né, no aspecto restaurador. Nós temos 3 pilares dentro da restauração, seja ela qual for, que é a devolução da forma, função e estética. E hoje, uma outra palavra que você citou é extremamente importante, indicação. Nós vemos aí os colegas, né, os profissionais aí, esquecendo das indicações básicas e extrapolando essas indicações em função de uma extrema confiança num material restaurador, né? Então, a gente vê alguns abusos e que no final, ao invés de promover saúde, acaba promovendo doença. Nós vamos comentar a respeito disso, vamos mostrar alguns casos para que a população aí fique alerta e saiba questionar o seu profissional, né, o seu dentista, questionar que eu digo no sentido de obter esclarecimento a respeito daquilo que vai ser empregado como tratamento. O André, no caso, a gente fala de facetas, né? Tem como trocar e os tipos de faceta. Quando a gente fala, eu acho que o cirurgião, muitas vezes, ele não explica, que nem quando essa pessoa veio tirar a dúvida comigo, eu até perguntei, qual que é a sua queixa? Porque quando é só a coloração, a gente faz o clareamento. Só que tem casos que tem restaurações, mancha, aquela mancha do esmalte, né? Que aí já muda a história. Aí eu até pedi para ela abrir a boca, né? Não sei se é mania minha de dentista. Eu falei, posso olhar? Você teria vergonha? E aí eu vi, no caso dela, precisava da estética até ortodôntica, precisava das manchas. Eu falei assim, ó, eu não sei se seu caso resolveria com resina. E a resina é diferente da cerâmica, então eu gostaria que você me falasse dessa diferença de material. E outra, tem um detalhe que inclusive eu aprendi com você lá na faculdade. Existem várias marcas, igual de ácidos, para a gente fazer preenchimento. Às vezes, a resina não é tão boa e a pessoa quer usar mais barata e por isso que muda e altera os preços, né? Eu lembro que eu atendia no convênio, eu fazia igual para todo mundo, que era o meu trabalho. E você sabe que tem resina que é ótimo trabalhar, ela tem uma durabilidade maior, uma restauração melhor, e tem resina que não é. Que muda é o preço e a qualidade dela. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Exato. A gente parte sempre do conceito de conservadorismo, né? Porque não existe nada mais perfeito do que o natural. E a gente observa hoje as pessoas simplesmente substituindo o esmalte ou cobrindo o esmalte natural com um material artificial. E aí voltamos naquilo que você falou no começo. Tem indicação, a pessoa tem um problema estético que só é resolvido mediante uma restauração? Ótimos, vamos fazer, mas com critérios. Então, dentro das técnicas estéticas mais conservadoras, vamos dizer assim, para melhorar
cor, nós temos o clareamento. O clareamento é um exemplo e existem várias técnicas que a gente utiliza de clareamento. E entra num aspecto da estética ser subjetiva. Às vezes a pessoa faz o clareamento numa primeira vez, acha excelente. Passado algum tempo, aquela pessoa, como ela se vê, vamos dizer assim, todo dia no espelho, a visão dela se acomoda e ela acha que o dente escureceu novamente. E às vezes não é isso que acontece. Você vai lá no dentista, ele pega a escala de cor e fala, o seu dente está exatamente da mesma cor quando a gente fez o clareamento da primeira vez. Fala, mas eu queria mais branco do que isso. Aí é um limite onde começam os problemas, porque às vezes mais clareamento não vai atingir aquela necessidade do paciente. E aí há que se ter uma discussão bastante grande de como você vai promover um sorriso mais branco, vamos dizer, para aquele paciente que tem os dentes sadios. E aí entra então um termo que eu não gosto muito desse termo, né? Acho que um termo da oftalmologia, a odontologia poderia ser mais inteligente e inventar outra coisa, que são as lentes de contato, né? São lentes de contato, na verdade, são facetas de pequena espessura. Que nós temos as facetas tradicionais de uma espessura maior. Então, dentre essas facetas, você pode trabalhar com a resina e com a cerâmica. São completamente diferentes, né? Qual é o material de eleição, ou seja, aquele que nós pensamos na primeira vez? É a cerâmica. Por quê? A cerâmica não vai ter alterações ao longo do tempo, principalmente alterações de cor, de desgaste, a resina, fraturas. Eu vou te pausar, a resina tem isso, não tem? A resina tem. Porque quando essa pessoa me fez, o valor, ela me falou do valor. Nós não vamos falar aqui de valor, porque cada um tem o seu valor. Era tão... A pequena diferença entre a cerâmica e a resina não era muito. Aí eu falei assim, posso te orientar? Pergunta para o seu dentista até quando vai durar essa resina. E quando a cerâmica, por isso que eu falo, às vezes a pessoa não informa direito, né, André? E aí fala o preço, a pessoa assusta, mas ela não vê a qualidade, porque no preço você também tem que ver a qualidade. É igual implante, ele é caro, mas é pro resto da vida, a não sei que você não cuide da sua boca. Ou eu estou falando besteira? Não, exatamente. E o termo usado, não só na odontologia como em diversas áreas, chama-se custo-benefício, né? Então, o custo-benefício da cerâmica é extremamente mais vantajoso. Embora você tenha um custo, um valor inicial maior, ao longo do tempo esse valor vai ser diluído. E quais são os principais problemas quando a gente trabalha com resina? Primeiro, quem é dentista vai saber o que eu estou falando e não adianta esconder isso. A resina, vamos dizer assim, os problemas que acontecem com a resina ao longo dos anos dentro da boca varia em função do volume. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, restaurações em resina são restaurações mínimas, pequenas, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cobrindo toda a parte externa do dente, que nós chamamos de vestibular, com esse material. Então, você está expondo uma grande área, cobrindo uma grande área com esse material e as alterações vão se multiplicar. Por quê? São restaurações e são grandes, né? Quais são essas alterações? Desgaste, fratura, manchamento, perda de brilho, porosidade, manchamento de margem, percolação, fratura de margem. São problemas inerentes ao material. Vai acontecer. E acontece muito mais quanto maior é a quantidade, quanto mais material exposto você tem ao meio bucal, né? Nós vamos depois mostrar algumas fotos aí, o público vai entender. E você falou a respeito da questão da qualidade dos materiais de resina, e eu esqueci de comentar, né? Hoje você tem resina que custa quase R$800 um tubo do material. E tem uma outra que custa em torno de 150 que tem a mesma qualidade. E falar, mas como assim? Porque hoje o profissional, ele diante desse boom de estética, fazendo facetas de resina, ele voltou a justificar, vamos dizer assim, o seu preço, não como valor agregado, por a capacidade dele em realizar um trabalho. Ele falou, olha, mas o material que eu uso custa 800, né? E tem um outro material que custa 180, que o resultado é o mesmo. Então, a gente está perdendo um conceito muito importante, que é a qualidade do profissional. Você não precisa justificar o seu valor em função do material que você está usando.
né? Então vamos dizer assim, veja só o intervalo, né? Existem resinas que você parte aí de 100, 150 reais, por exemplo, até 80 reais um tubo de resina, 800, desculpa, que a qualidade no final é a mesma. Tudo vai depender da técnica e do conhecimento que o profissional vai empregar. Eu tinha um professor já falecido, né, e ele falava assim, olha, material nenhum salvo o dentista que não tem conhecimento, né? E outra coisa que você falou, a diferença de custo, né, que está muito próxima entre as facetas de resina e as facetas de cerâmica. Qual é a justificativa? Você vê aí na internet, eu não preciso mentir, né, está escrito lá. Faço as suas facetas, o seu sorriso branco em uma sessão única, de 4 a 7 horas de trabalho num único dia. Ora, a cerâmica você também consegue fazer isso, dependendo do laboratório, dependendo do protério, dependendo da técnica que você vai usar, você também consegue. Então, fala, olha, é rápido, por isso que eu vou trabalhar 7 horas na sua boca, por isso que é caro. Mas e ao longo do tempo, né? Qual é a condição de saúde? A gente pode comentar mais a respeito disso. André, depois. porque eu percebo também que as pessoas estão muito sem noção. Quem decide a cor, o tamanho. Eu sei que quem vai me olhar no espelho sou eu, tal, mas eu também sei que eu fui formada para opinar, né? Porque assim, é igual o caso da pessoa, faço lipo na pessoa ou não? É igual eu conversei com uma dermato outro dia, a pessoa quer pôr mais lábio, ó, eu não ponho mais, então você procura outro profissional. Só que nem todo mundo tem essa ética, né? De falar a verdade ou de se posicionar, porque tem gente que acha, mal educado, eu não fiz, eu pago para outro e faço. Tudo bem, mas e a consequência do depois? Você também paga e faz? Então, assim, porque às vezes a pessoa chega lá, eu quero ter o dente igual Colgate mesmo, né? Existe Colgate, coisa branca, como se isso fosse coisa. E aí? É o seguinte, a gente já discute bastante entre os professores isso, né? Virou uma cultura. Você chegar e falar assim, não, o dente agora tem que ser branco, cor de giz, senão está tudo errado, né? E a gente vê, e as pessoas vão começar a observar, depois do que eu vou falar agora, você vê o sorriso que as pessoas postam na internet para fazer divulgação, aparece sempre a parte superior. A inferior você quase não vê, né? São raros os que mostram. E quando aparece as duas, eu falo para os meus alunos, olha lá, é a bandeira do Vaticano, uma faixa branca e outra amarela. Por que isso? Porque é muito mais fácil você fazer no superior. Obviamente que o superior está mais direcionado para a estética, né? É mais evidente. Mas o inferior, por exemplo, o arco inferior, a mandíbula, porque os dentes inferiores, o profissional, o mesmo profissional que indicou fazer nos dentes superiores, não indica muito nos dentes inferiores. Não é porque não aparece, porque envolve oclusão, mordida, mastigação. E aí você tem que fazer o quê? Desgaste no dente. E qual foi uma das justificativas? Olha, eu faço seus dentes ficarem brancos sem desgaste nenhum. E como é que você vai fazer isso no inferior? Porque tem os contatos, os pontos de oclusão. Então, criou-se uma cultura meio perigosa aí de você trabalhar. E que a gente tem que estar bastante atento a isso, né? Quer um exemplo, por exemplo? Existe um conceito dentro da mordida, da oclusão, a gente já falou aqui, que são as guias, né? Sim. Por exemplo, a guia canina, a guia de lateralidade canina, a guia anterior, também chamada de protusiva. Se você... É uma força bastante grande que é exercida em cima desses dentes durante a mastigação. Você reconstrói isso com resina, você vai pagar um preço, que ou é a fratura ou é o desgaste, muito rápido ao longo do tempo, quando você alonga os dentes, né? E aí você falou assim, o paciente pode decidir a cor do dente? Pode, né? Pode chegar e falar assim, ó, eu quero o dente o mais branco que tem. Inclusive a gente vai lá na dental e fala assim, eu quero a resina BXL. O que é isso, né? Bleach Extra Light, ou seja, é uma resina para dentes clareados, Extra Light, quer dizer, mais clara ainda. É a que desaparece primeiro, porque todo mundo quer, então virou uma cultura. Agora, pergunta você, vamos supor que esses dentes brancos durassem o resto da vida. Quando a pessoa tem 20 anos é uma coisa, e quando ela tiver 60, 70, será que vai ser estético? Eu recebo, né, eu já tenho 35 anos de carreira,
Eu tenho pacientes que são meus desde o começo, que agora já têm uma certa idade, eles falam, olha, eu queria fazer assim, esse trabalho, mas eu não queria nada branco, aquela coisa artificial. Então, quer dizer, é uma cultura? É, mas nós estamos falando de saúde bucal. Tá certo? E a mesma coisa você falou, os exageros com a harmonização orofacial. Está correto o profissional que fala, olha, o limite é esse. André, certo? E é uma questão ética também, né? Vamos soltar as fotos então, tem a sequência aí, Gu, pra gente ir comentando? É. Vamos ver a primeira foto aí? Pode passar. Ah, essa aí eu coloquei, é um tipo de material, veja que interessante, né? Vai o oposto dentro daquilo que a gente estava falando, tá vendo? Está escrito One. Essa é uma resina, a gente está falando de novidades estéticas, né? Essa é uma das marcas, tem outras. Ela não tem cor. Ah, é? É uma resina que foi desenvolvida, ela puxa a cor do dente. Então, para determinados casos, acabou aquele negócio do profissional ter que ter um monte de resina. Nossa, que interessante. Que as resinas vão vencendo. Pode passar a próxima. Ela alinha na cor do dente? Quer ver? Tem alguns casos aí. Por exemplo, tá vendo aí tem um espaço, né? Tem os incisivos centrais, que são os dentes da frente, e os laterais tem um espaço aí. Normalmente a gente teria que usar 2 ou 3 cores de resina. Pode passar a próxima. Esse aí é o caso, foi feita com essa resina, quer dizer, uma cor só você resolve. E não é só para dentes anteriores, tem mais casos, pode passar um próximo aí. Esse aí são restaurações, né, já antigas, dentes posteriores, são os pré-molares, né? E tem o molar também. Pode passar? Essas manchas escuras são manchas de carbono, olha aí como fica, ó. Tá vendo? Com essa resina. É uma cor só que ela então puxa a cor do substrato dental. Você vê que tem uma estética aí perfeita, você não vê a restauração, né? E, quer dizer, uma cor única, né? Pode passar o próximo? Olha aí, esse já é um dente cariado, né? Tá vendo? Essas manchas azuis são do carbono, né? Quando você bate, né? Senão Isso, o pessoal vai ver. Mas é dente restaurados, né? Mas você tá vendo que tem um furinho no meio do dente e tem uma área escura, cinza. Nesse do meio, né? Para o pessoal do meio, entender. É o dente do meio aí, que é o primeiro molar. E, então, quer dizer, é uma lesão de cárie, você é dentista, você sabe que é uma lesão de cárie bastante grande. Pode seguir. Pode passar a próxima. Aí ele já está restaurado, com aquela resina, uma cor só. Nossa, ficou muito bom, hein, André? Ele fica muito natural. Natural, ela puxa, então... Faz tempo que tem isso aí? Essa aí eu não conhecia. É uma coisa de um a 2 anos para cá. Legal. Né? Aí, aquela garrafinha que passou na primeira foto lá é um adesivo chamado Universal. Mudou agora, você então. pode usar qualquer técnica. Esse aí, ó, tá vendo? Esse verdinho aí. Tá escrito Universal. Você pode usar qualquer técnica, aí falando para os dentistas, né? Qualquer técnica de adesão, quer dizer, com ataque ácido de esmalte dentina, com ataque ácido só de esmalte, é onde ele funciona melhor, ou sem ataque ácido nenhum, para quem tem sensibilidade, por exemplo. Não precisa ataque ácido nenhum. Tem mais foto aí, André? Tem que ter das facetas, né? Isso aí, ó. Esse aí é um caso de... A paciente fez cirurgia periodontal e ficou, isso aí que nós chamamos de triângulos negros, né? Ou black space. Foi restaurado com aquele material também, ó, na parte superior e inferior. Pode passar? Ó, você vê que ele oferece uma estética bastante interessante, né? Bonito também esse. Muda demais, né? Demais, quer dizer, é um constrangimento, né? Um problema estético daquele. Pode seguir? Esse é a altura, a largura? Esse é um caso de faceta, Rita. A paciente tinha aí uma faceta de resina e ela fraturou. Por que ela fraturou? Você sabe que aí tem uma função bastante grande, que é bastante forte, que é a guia anterior, né, durante o processo mastigatório. E esse dente está preparado, e, obviamente, já tinha sido feito em resina 3 vezes, então vamos fazer também em cerâmica, né? Pode seguir. Mas vai fazer só um aí? Pode, aí. Está meio fora de foco. Mas você pode ver exatamente a sua pergunta. Vai fazer só um, porque virou uma cultura fazer 10, para ficar harmônico. Mas você vê que você trabalhando corretamente, num contato bastante próximo com o técnico de prótese, tem que ser bom também, né? Para alinhar a cor, para alinhar o tamanho. Exato. Só que esse caso aí, vamos dizer, só relativamente... Só faltou um triangulinho ali, no canino. Isso. Ele é relativamente fácil esse caso, porque não tem alteração de cor. Mas vamos ver o que está sendo feito hoje. Pode passar a próxima.
Ó, esse é um caso da internet. Tá? Aqui no canto inferior direito, você vê os dentes mais amarelados e não se propôs corrigir com clareamento. Vamos corrigir com faceto. Não é tão amarelado, né, André? Talvez ele só está parecendo tanto amarelado, eu não vi o caso, porque está junto com a foto ali, né? Exato. Agora eu pergunto para você. Olha aí nessa foto aproximada que é de cima. Por exemplo, canino, não está nem alinhado, dá pra ver. Você já viu algum dente com esse contorno? Não está alinhado, Isso se chama, o lateral está para dentro, para fora, pega no de baixo. Isso é um problema que se chama sobrecontorno. O que é? Um excesso de contorno. Para que o público entenda, tem uma lei, né, que chama lei de Newton, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você vai acrescentar resina num dente que já tem a forma normal, você vai criar esse sobrecontorno. Ah, mas ficou branco. Veja bem os 3 pilares da restauração: forma, função e estética. Tudo bem, ficou branco. Pode passar a próxima. Ali, ó, tá vendo? Ó, é o incisivo lateral, é o primeiro dente, o canino é o do meio e os dois premolares. O que você vê naquela gengiva? Você é dentista. Tá vendo que ela tá avermelhada? Tá inflamada, né? Inflamou. É por isso que parece que está até mais branco. Mas esse é um caso, vamos supor, da internet, está lá público para a gente compartilhar e comentar, então pus aí. Mas olha nos cursos nossos que aparecem. Pode seguir. Esse caso é um caso que apareceu no curso, olha lá. É um curso que a gente tem nós temos o curso em Franca, aqui em Ribeirão, a moça apareceu lá, cobriu todos os dentes com resina. Isso tem Mas está desalinhado também, né? 1 ano e ela já fez 2 reparos. Olha a gengiva dela. Pode passar o próximo? Ó, toda inflamada. Então, quer dizer, o que aconteceu aí? Fora o cheiro, né? Dá o cheiro, sangramento. Sangramento. Isso é um sobrecontorno. É o resultado do sobrecontorno, porque não tinha espaço para fazer. Você teria que desgastar os dentes. Pode fazer de resina? É um material de segunda opção? Pode, mas você tem que ter espaço para fazer. Tem que ser muito bem feito, vamos falar assim, né? Muito bem avaliado, analisado, para dar a opção correta. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que refazer, vamos ter que remover tudo isso aí. Entendeu? E corrigir. Então, aí, criou-se estética? Sim. Por quê? Que estética? Dente branco. Mas não tem saúde aí tem doença. Não tem nada, né? Pode seguir. Ó, esse é um caso que precisa fazer. Tá vendo? Essa paciente teve um problema de erosão, né, que a gente já comentou aqui a respeito disso, é um desgaste provocado por acidez, os dentes se tornaram amarelados e já tinha sido feito de resina. E agora, qual é a indicação? Vamos fazer em cerâmica, que seria o correto, né? Pode seguir? Ó, primeiro os superiores, depois os inferiores, né? Nesse caso aí, essa foto aí já tem, se não me engano, 3 a 4 meses. Você vê a condição de saúde. Já melhorou e já mudou, completamente diferente. Claro, mudou a estética. Vamos ver, tem outras fotos dela. A outra queixa dela é que os dentes não davam suporte, né, no lábio. Os dentes estavam, vamos dizer assim, projetados para dentro da boca. Então ela queria aumentar o contorno. Então nesse caso aí, você tem um limite para aumentar o contorno para não criar um problema de inflamação. Pode seguir? Olha lá. Então você aumenta o contorno, consegue um suporte maior no lábio, uma naturalidade, sem causar um outro problema, né? Pode passar. Pode passar. Uma outra vista do outro lado, né? Lado direito primeiro, agora o lado esquerdo. Pode seguir. Isso é antes, esse é depois. Tá? Pode seguir o próximo. Ele disse que acabou. Acabou? Tem mais uma? Acabou? Certeza? Acabou essa aí, Então essa aí é um caso de cerâmica, né? Que seria, vamos dizer assim, um material de preferência. Agora, com relação à cerâmica também, falar a 8ª maravilha do mundo? Não, porque o que acontece? A cerâmica tem uma resistência 3 vezes maior do que o esmalte. Então, aonde ela ficar em contato, ela vai acabar com o tempo desgastando o dente que está em contato ali. Então, isso é conversado com o paciente e essa paciente aí, por exemplo, está em processo de fazer agora os dentes inferiores também, né? Então, aquilo que eu falei, planejamento, conversa com o seu paciente,
traça o plano de tratamento junto com o paciente, explica vantagens e desvantagens e não transforme, por exemplo, a questão de saúde, isso eu falo em todas as áreas, né, área médica, área odontológica, numa cultura. Falar é cultura, todo mundo está fazendo, mas é irreversível, né? Eu imagino assim, você aplicar um material restaurador em cima de um dente que não tem necessidade, é como um esmalte sadio, é como você enterrar alguém vivo. Ou seja, gente, antes de fazer, inclusive o André é professor de estética, né? Então assim, a gente não estaria vendendo peixe contra, jamais, porque é muito bonito ver uma boca bonita, mas é mais bonito ainda ver uma boca sadia, que não cheira, que não sangra, que não causa outro transtorno de saúde a você. Porque, né, que desde quando eu entrei na faculdade eu lembro o que é a saúde, é o bem-estar mental, físico, mas também de condição. Então a boca tem todo um conjunto relacionado. Sim, e muita gente deixa isso por último, né? Veio essa condição estética da beleza ser muito de corpo, de rosto, de boca, virou muito moda, é aquela coisa, é o modismo. Mas o modismo, às vezes, ele precisa, né, ter relação, tá relacionado com saúde, né, André? Sempre, entendeu? Porque nós somos profissionais da área da saúde, exatamente. A gente não veio aqui para alarmar ninguém e para falar contra nada, certo? Mas a gente quer que se tenha bom senso. E eu falo isso principalmente para os profissionais mais novos, como eu disse, tenho 35 anos de carreira, porque isso tem uma consequência, né? Você perde parte do seu conceito, até do seu lucro, quando você é obrigado a refazer coisas que você já fez. Prejuízo, né? Tudo bem, você vai cobrar do paciente de novo, né? Mas até que ponto ele vai aceitar isso aí, por quanto tempo ele vai aceitar, né? Então, finalizando, né, Rita? Como a gente começou, indicação, tudo vai da indicação. Tem indicação de fazer? Sim, tem indicação. Mas não é só dentro daquele aspecto de modismo e de cultura, né? A gente tem que pensar no paciente como um todo, na saúde como um todo, né? Eu acredito nisso, né? Então a gente vem aqui trazer informação. Seria muito tranquilo para mim chegar aqui e falar assim, olha que maravilha, tudo bonito, tudo branco, todo mundo feliz da vida, mas a gente tem que trazer também as informações corretas e o contraponto, né? Eu espero que você também faça uma avaliação, que você também ajude a gente a levar essa informação. Você que nos assiste na nossa rede social, no nosso Facebook, compartilhe para alguém que tem o desejo de fazer e através dessa entrevista ele pode ficar mais feliz de fazer logo ou não fazer, né? Ou pedir outra opinião, que isso é muito importante, tá relacionado, né? E procurar, isso é muito importante para a gente aqui da STZ, eu como profissional da saúde também, e o André que é uma pessoa de confiança minha, é muito legal contribuir com essa informação para vocês, compartilhe, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de, às vezes a pessoa fala, está sendo enxerida, né? Não é, você precisa saber o que vai acontecer com você, afinal a boca é sua, né? E quem tem boca vai a Roma ou fica parado ou dá tudo errado. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência, compartilhe essa entrevista e você que está na TV, até a próxima. André, obrigada e até uma próxima, viu? Muito bom ter você aqui. Mais uma vez, me coloco sempre à disposição, uma satisfação estar podendo participar aqui para esclarecer e mais esclarecer do que confundir. Muito obrigado, Rita. É isso mesmo. Gente, até mais.